As eleições de 2024 foram canceladas. O decreto de 2 de setembro de 1822 da princesa Maria Leopoldina foi declarado nulo e o Brasil passa a ter uma união política novamente com Portugal. É evidente que isso é uma mentira deslavada, mas as mentiras em temas eleitorais, políticos e sensíveis, ela pode ser muito mais atraente do que a verdade. Ela pode fazer você parar o que está fazendo para consultar o que está acontecendo. E ela pode ser muito mais fantástica, ela pode ser muito mais de acordo com as nossas ideias sobre o mundo do que o próprio mundo. A mentira nas eleições é um tema muito sensível, tratado por resoluções, por decisões do TSE e também de preocupação de toda a sociedade. Hoje, então, nós trataremos da verdade, da mentira, da fake news e deep fake news no processo eleitoral municipal. A verdade e o direito, então o direito, ele cuida da verdade, da tutela da verdade nas questões que são relevantes para a confirmação de que a narrativa está de acordo com a realidade. Aqui nós temos que separar as narrativas das opiniões. Quando eu tenho uma opinião, essa opinião ela pode ser contestada, ela pode ser rebatida, mas ela não entra na questão fática. Quando eu narro algum fato, como eu narrei um fato mentiroso no início da minha apresentação, esse fato ele deve corresponder à verdade. Se estivermos no contexto de uma propaganda eleitoral, por exemplo, de uma notícia jornalística, então esse fato deve corresponder à verdade, é o que se espera dele. Se estamos dentro de um âmbito fantasioso, se estamos dentro de um âmbito de uma narrativa literária, de uma narrativa fantástica, aí não se espera essa correspondência à verdade. O direito sensível a essa realidade separa o que é uma opinião, essa não pode ser sujeita ao crivo da verdade e mentira, e o que é uma narrativa, e quando essa narrativa deve corresponder à verdade. No livro e no filme O Primeiro Mentiroso, nós vemos um mundo em que as pessoas não são capazes de mentir. Não existe um mecanismo cerebral que capacite as pessoas a dizerem nada que não seja correspondente à verdade. Então, é um mundo sem ficção. É um mundo sem fantasia, é um mundo sem nenhuma mentira sequer social. As pessoas dizem o que pensam a todo momento, inclusive de maneira até ofensiva, né? Então as pessoas não têm esses filtros de polidez que levam as pessoas a amenizarem suas opiniões ou suas percepções sobre o mundo. E acontece alguma mutação genética no cérebro do protagonista em que ele passa a ser capaz de mentir. E isso, naquela sociedade, era quase um superpoder. Ele faz relatos históricos. Então, os livros lá que são vendidos, os filmes que são vendidos, são todos relatos históricos, já que não existe ficção. E ele inventa fatos que não existem. Fala que foi encontrado um registro histórico de que havia alienígenas na Idade Média, por exemplo, e esses registros históricos nunca existiram, e ele passa, então, essas narrativas fantásticas a fazerem muito sucesso. Ele passa a ter a capacidade de mentir socialmente, e depois, no fim do filme, o filho dele herda essa capacidade dele. Então, ele começa a se dar muito bem na vida com a capacidade de dizer coisas que não são exatamente a verdade. Aqui nós temos uma representação, né? Então, vamos tratar aqui já entrando no campo das eleições, nós temos representações dos dois lados. Então, afastando a nossa suposta possível parcialidade em alguma questão eleitoral, eu procurei trazer aqui casos de duas vertentes políticas diferentes, né? Para dizer que a mentira ou a fake news ou a divulgação de questões que não sejam correspondentes à verdade não é exclusiva de um campo político. Aqui, né, nós temos uma representação julgada pelo TSE, o julgamento foi 18/4/24, recente, né, em que a representada, aqui não foi um partido político representado, mas sim uma entidade chamada
Gospelmente, portal de notícias limitada, né? Então, portal de divulgação de mensagens e notícias religiosas, né, ligado a uma rede religiosa. Ele disse que o atual presidente Lula, né, ele supostamente estaria envolvido, então aqui, o representado, confiado no seu alcance e sabedor do perfil religioso de seus seguidores, divulgou vídeos em suas redes sociais, Instagram e Twitter, e em seu sítio eletrônico, com matéria sobre um suposto ritual satanista associado à figura do candidato à época, né? O julgamento foi agora, mas a ocorrência foi durante as eleições, Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui conclui o julgamento do TSE, relatoria do ministro Raul Araújo Filho. É, pois, evidente a vinculação de propaganda sabidamente inverídica com o intuito de angariar apoio político de outros seguidores, de diferentes vertentes religiosas, amelhando relevância do cenário eleitoral, com a indevida vinculação do candidato a rituais satânicos, o que constitui ilícito eleitoral, conforme reconhecido em outras representações julgadas por esta corte. Procedência da representação por propaganda eleitoral negativa com aplicação de multa ao representado no valor de R$ 25 mil, determinando que se abstenha de promover novas veiculações sobre atos tratados. Então, aqui nós temos um caso de notícia falsa punido pelo TSE. Aqui outra representação, que o número da representação na tela do TSE é essa contra outro lado do campo político. Então, é uma representação com pedido liminar, ajuizada sim pela coligação, né? A coligação que foi derrotada nas últimas eleições, coligação pelo bem do Brasil, em desfavor de André Luiz Gaspar Janones e outros, com fundamento no artigo 9º da resolução do TSE que nós veremos, que acusa de forma falsa, irreal e mentirosa o governo, ou então o governo passado, né, o governo anterior, de propor a redução do salário mínimo de aposentadorias e de benefício de prestação continuada. Então, seria uma discussão do Ministério da Economia do governo anterior para desindexar o salário mínimo de outras desindexar o salário mínimo de outras realidades. Então, o salário mínimo não serviria mais de indexação para aumentos dos servidores. Então, era uma discussão apenas. Ninguém falava em reduzir o salário mínimo. E aqui eles, inclusive, os representados aqui, segundo o julgamento do TSE, né, ministra Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues, ela disse que essas mensagens, então, não eram reais, né, e gerou até uma campanha Bolsonaro não mexa no meu salário, que alcançou os assuntos mais comentados nas redes sociais na divulgação aqui da data de 20/10/22. Então, a liminar foi para remoção no prazo de 24 horas, conforme preceito do artigo, e houve uma correção ali, que deveria ser em 2 horas, não 24, né? Mas 24 horas foi o prazo dado, e a liminar foi referendada aqui nesse julgamento em 27/10/22. Tá? Resolução do TSE número 23.610, de 18 de dezembro de 2019. Nessa resolução, ela foi alterada em várias resoluções, entre elas essa 23.671. Ela exige que se verifique na propaganda a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação. Ela trata do direito de resposta, né, fazendo referência à lei, né, a Lei 9.504. Essa direito de resposta, ele tem que, até 48 horas após a decisão, ele tem um tempo igual à ofensa para se colocar a sua verdade, para desmentir o ocorrido, porém nunca inferior a 1 minuto. Então, no mesmo meio em que colocada a notícia mentirosa, aquele que foi prejudicado, ofendido, pode colocar seu direito de resposta. Nós vimos diversos direitos de resposta nas últimas eleições colocados na propaganda eleitoral gratuita, né, no rádio e na TV. Então, ali pega-se um tempo equivalente ao que o candidato anterior usou para divulgar uma afirmação considerada inverídica pelo juiz eleitoral, e ali se retrata, ali se explica, ali se coloca a sua versão, né,
para rebater. O direito de resposta existe também em outros períodos que não os eleitorais. Então, alguém ofendido pela imprensa escrita tem o mesmo espaço para responder. Alguém ofendido numa publicação online tem o mesmo espaço para se defender. Alguém ofendido na televisão tem o mesmo espaço. Tem o direito de resposta histórico, que demorou anos para ser julgado, do Leonel Brizola contra a Rede Globo. Esse não em período eleitoral, em que ele obrigou o Cid Moreira a ler uma retratação extensa, né? São vários minutos ali de retratação, e demorou vários anos para ser julgado, que ele foi chamado de senil e coisas do tipo, por conta de medidas que ele tomou no Carnaval do Rio de Janeiro, e ali o Cid Moreira leu esse direito de resposta, não mais participava da bancada do Jornal Nacional, mas ele exigia que fosse o Cid Moreira a ler aquela direito de resposta, que para alguns até extrapolou o direito de resposta, né? Foi também quis inserir ofensas contra a Rede Globo e tudo mais. Então, a classificação de conteúdo pelas agências de verificação de fatos em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral. Veremos até o final dessa apresentação que o Tribunal Superior Eleitoral também colabora com essas agências, como aos fatos, como a agência Lupa, na perseguição e divulgação de notícias desmentindo as fake news. A utilização da propaganda eleitoral em qualquer modalidade de conteúdo sintético, multimídia, gerado por meio de inteligência artificial, então vejam que essa resolução aqui é recente, né, de 24, trata já da inteligência artificial nas eleições, né? Impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de modo explícito, destacado e acessível, que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia utilizada. Então, eu vou falar assim, olha, essa não é a voz de um ser humano, essa não é uma ocorrência real, isso não é uma filmagem real, isso aqui é uma reprodução por meio de inteligência artificial com essa ou aquela finalidade. Então, não pode ser enganosa. É vedada a utilização na propaganda eleitoral de qualquer que seja sua forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos, descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Então, é evidente, né, mas acabou sendo reproduzido aqui pela resolução que trata da propaganda eleitoral, aqui também na redação da resolução do TSE número 23.732 deste ano de 24. Aqui o provedor de internet. Então, é dever do provedor de aplicação de internet que permita a veiculação de conteúdo eleitoral, a adoção e a publicização de medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que possam atingir a integridade do processo eleitoral. Aqui eu destaco que existe uma preocupação recente do TSE, além de ataques de candidato a candidato, como esse de vai baixar o salário mínimo, não vai, o candidato é integrante de seita satânica ou não, então essas fake news de um candidato contra o outro. Além disso, contra o próprio processo eleitoral. Nós vimos aquela polêmica toda das urnas eletrônicas, aquela questão da inelegibilidade do ex-presidente. Então, a Justiça Eleitoral visa também, ela tem a preocupação de certificar que o seu processo eleitoral, que ela administra, né? Aqui nós temos um papel da Justiça Eleitoral não só como judiciário, mas a Justiça Eleitoral também na parte administrativa, e a parte administrativa da Justiça Eleitoral é mais relevante ou mais intensa do que a dos outros ramos do judiciário, porque ela também coordena a eleição, distribui urnas e tudo mais. Então, a parte administrativa, para além dos seus funcionários, para além dos seus integrantes, né? Além das suas questões internas, como compra de papel para compra de computadores para dar os votos e tudo mais, e servidores, mas ela extrapola as medidas administrativas interna corporis. Então, o papel executivo, digamos, da Justiça Eleitoral, ele é mais exacerbado, porque ele também coordena as eleições, faz propagandas das eleições, né, esclarecimentos sobre as eleições, apura a votação, é responsabilidade da Justiça Eleitoral também, e também tem o papel judicante. Então, é um papel mais intenso. E aqui ela se preocupa em dizer que o processo é regular, porque ela não quer que seja comprometida a
confiança, a credibilidade no processo democrático. Isso pode colocar a perder todo o sistema de escolha de representantes políticos e pode chegar a comprometer a própria existência da democracia, né? Então, o provedor de aplicação que detectar o conteúdo ilícito de que trata o caput e for notificado de sua circulação por pessoas usuárias, deverá adotar providências imediatas e eficazes para fazer cessar o impulsionamento, a monetização e o acesso. Então, ele tem que suspender monetização também de conteúdo falso e promover a apuração interna do fato de perfis e contas envolvidos para impedir a circulação. Então, ele coloca obrigações aqui aos provedores também. Os provedores não são mais somente aqueles que divulgam conteúdo. Quando tiverem notícia de conteúdo falso, eles têm deveres também de impedir a circulação e monetização, por exemplo. Os provedores, eles serão solidariamente responsáveis. Solidariamente, nós lembramos que é aquela responsabilização em que ambos respondem e ambos podem ser condenados, por exemplo, a indenizar, aí a reparar o dano integralmente, um ou outro, e depois internamente se resolve. Então, solidariamente, os dois são responsáveis ao mesmo tempo, sem benefício de ordem, sem um ser responsável antes do outro, os dois igualmente responsáveis, e você pode, inclusive, se for uma indenização, cobrar a integralidade de qualquer um deles. Civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata desses conteúdos e contas durante o período eleitoral, nos seguintes casos. Por exemplo, condutas de informações de atos antidemocráticos. Mais uma vez, a preocupação do TSE aqui em garantir não só a veracidade das informações entre candidatos, mas também a veracidade das questões eleitorais e funcionamento do processo democrático. Divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. Então, além da verdade, da mentira, tem várias nuances de descontextualização, de omissões, de falseamento da informação para chegar a uma conclusão falsa, que atinjam a integridade do processo eleitoral. A integridade, desculpe, do processo eleitoral. De grave ameaça direta e imediata de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça Eleitoral. Olha a preocupação. Lembro, resolução aqui de 24. Nós tivemos algumas polêmicas ali envolvendo membros do Supremo, do TSE, né? Lembrando que o TSE é um órgão composto também por ministro do Supremo, STJ, juristas indicados, então são uma composição, né, bastante plural ali do TSE, e alguns desses ministros que atuam no TSE e no Supremo chegaram a passar por momentos em que viram risco à sua integridade física. Então, isso atende a informações e ocorrências muito recentes, né? De comportamento de discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa, grupo, por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, nós também temos a preocupação, além das notícias falsas, é preocupação do TSE a coibição de notícias odiosas, né? Notícias carregadas de preconceito e de incitação a ataques e discriminação a determinados grupos. Divulgação de conteúdo fabricado, manipulado parcial ou integralmente por tecnologias digitais, incluindo a inteligência artificial, em desacordo com as fórmulas de rotulagem. Aquelas rotulagens que tem que dizer, olha, isso é inteligência artificial. Eu posso, com essas deep fake news, né, eu coloco um vídeo de uma pessoa falando algo que ela jamais disse, com a voz dela, com a imagem dela. Então, isso não pode ser usado para gerar algum conteúdo falso, enganoso, que pode comprometer a integridade do processo eleitoral. Aqui, nós temos um programa, lembrando que a Justiça Eleitoral também tem essa função administrativa, né, essa função também executiva. E dentro dessa função executiva, ela tem essa função de informar a população. E esse programa permanente de enfrentamento à desinformação, ele é permanente porque ele funciona não só nas eleições, mas em qualquer período, criado pela portaria do TSE número 510/2021, ele pretende manter aberto
um funcionamento do Tribunal Superior Eleitoral em conjunto com outras entidades, como da imprensa, como órgãos de divulgação de notícias na internet e também os tribunais regionais eleitorais, para prevenir, informar ao cidadão as notícias essas que são falsas, educar ou informar o cidadão para que ele se previna de notícias falsas, para que não seja um alvo fácil de grupos de WhatsApp, de mensagens no YouTube que não correspondem à verdade. Então, isso ele trabalha conjunto com agências de checagem de fatos. E os principais objetivos desse programa permanente são informar, direcionando a disseminação de informação oficial, confiável, de qualidade, capacitar, senão a alfabetização midiática e a capacitação de toda a sociedade para compreender o fenômeno da desinformação e o funcionamento do processo eleitoral. Então, esclarecendo como funcionam, por exemplo, as urnas eletrônicas, esclarecendo como você procura uma notícia na internet, saber se ela é falsa, checar em diversas fontes, diversas agências, procurar alguém desmentindo aquela notícia. Então, sempre procurar a checagem de qualquer informação antes de reproduzi-la. Responder acionando a identificação de casos de desinformação e a adoção de estratégias tanto preventivas quanto repressivas para a contenção de seus efeitos negativos. Aqui, esse programa permanente, ele tem uma rede de informação, ele trabalha com várias frentes, né? Uma é uma rede de divulgação massiva de informações verídicas sobre as eleições, justiça eleitoral, um chatbot que tira dúvidas sobre eleitoral pelo WhatsApp, né? Sobre o processo eleitoral, sobre a justiça eleitoral, sobre funcionamento e sobre realidade sobre candidatos. Acesso, disseminação e potencialização do alcance das checagens de fatos sobre o processo eleitoral, aprofundamento da transparência eleitoral e desenvolvimento e aprimoramento de outras ferramentas tecnológicas e canais digitais que podem surgir no futuro, inclusive, para disseminar informação verdadeira e de qualidade. São canais que visam combater essa desinformação. Aqui, um deles é esse fato ou boato, que consta no site da Justiça Eleitoral, no site do TSE. Esse fato ou boato, ele faz a função, inclusive trabalha em conjunto com várias agências de checagem de fato. Então, para prevenir as chamadas fake news. Para esclarecer. Aqui eu trago um exemplo, né, dessa checagem divulgada no site do TSE, que fala: Elon Musk não revelou conversas secretas do ministro Alexandre de Moraes no X, né, no antigo Twitter. Então, aqui havia uma notícia de que o Elon Musk teria revelado essas conversas, e isso jamais existiu, né? Não há nenhuma fonte, nenhum dado, simplesmente foi jogada essa informação e várias agências desmentiram, e isso foi reproduzido no site da Justiça Eleitoral. Então, ficamos por aqui. E aqui são algumas informações e alertas que nós damos nesse processo eleitoral. Então, fiquem atentos, fiquem de olho nas informações, não sejam iludidos pelas chamadas fake news, chequem sempre os fatos, né? Usem o site da Justiça Eleitoral e outros de agências de checagem de fatos. Fiquem sempre muito atentos a esses fatos e deixem as informações inverídicas ou as informações fantasiosas para o mundo da fantasia e da literatura, deixando o processo eleitoral com informações mais próximas do que seria a verdade, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.